quero dar uma dica de presente de Dia dos Pais para você que tem em casa. Isso mesmo, você já recebe a revista O Millet na sua casa? Você pode presentear o seu pai, o seu avô, seu padrinho, né? Aquele homem que é referência para você de paternidade, de amor, com a nossa revista O Millet. Você pode fazer uma revista presente para a pessoa. Olha como que funciona. Você vai fazer o seu cadastro e vai dar o endereço dessa outra pessoa para essa revista ser entregue e no seu endereço vai o boleto para contribuição. Você vai estar ajudando a nossa obra de evangelização e vai estar levando também espiritualidade para o pai, para o vô, para o padrinho. Muito legal, né? É só uma dica, assim, né? Como quem não quer nada para você presentear quem você ama com a nossa revista O Millet. Na revista O Millet a gente tem de receita que o pai pode fazer, né? Pra gente poder também saborear. Aliás, meu pai cozinha, gente, ó, muito bem. Né? Ele vê receita na internet, assim, faz umas receitas bem legais. E aí seu pai vai ter desde receita até evangelho para ler, histórias também para acompanhar, testemunhos de millets. Às vezes a gente não sabe o bem que a gente está fazendo para alguém quando a gente dá uma revista ou millet presente para a pessoa. Toniele, não entendi, gostei da ideia, vai ser o meu presente Dia dos Pais. Liga para nós, 3349-1015, conversa com a Rose, com a Catarina, elas vão explicar para você direitinho como é que faz para fazer uma revista presente. Bacana, né? É uma dica só assim de presente Dia dos Pais, tá bom? Para você que está em casa, presentear o seu pai com muito amor e com muito carinho, levando para ele formação e informação, também espiritualidade, como fazemos em toda a obra da Milícia da Imaculada. Vamos agora então ver a nossa dica para viver melhor? Pratique a gratidão. Diga obrigado a todos e a tudo. Obrigado por este belo dia. Obrigado por seu e-mail. Obrigada por estar lá para mim. Viu só, gente? Para vivermos melhor é preciso praticar a gratidão. E eu recebo hoje com muito carinho Ronilson Guerreiro aqui no programa Sempre com Você para falarmos sobre ser pai. Né? Eu queria saber quem que é a figura do pai, Ronilson, no relacionamento familiar. Muito importante. O pai é referência, né? A gente percebe assim que hoje o pai, dentro da família, ele é como se fosse um espelho. Aquilo que o vídeo disse. O pai, ele tem que acompanhar. Eu vejo assim que a mulher grávida, é interessante o pai conversar já com a criança no ventre da mãe. Porque a criança vai identificar já a voz do pai. Vai identificar o tom de voz do pai. Essa criança vai se desenvolver ouvindo a voz do pai. E é interessante que a criança cresça, né? E o pai deve acompanhar todo esse processo como um todo. O pai não alimenta, né? Não amamenta, mas o pai pode levar a criança até a mãe. O pai pode ajudar a criança. O pai pode acompanhar essa mãe. Tem todo um processo como um todo de acompanhamento, de apoio à mãe. Porque antigamente era assim, né? Papel da mulher, né? Quer ser mãe, tem que lavar, tem que cuidar tudo. Hoje o pai faz toda a parte de acompanhamento. E o pai é muito importante, é um espelho. Todo menino, ele quer ser igual ao pai. Todo menino quer ser esse super-herói que é o pai. Ele identifica muito com o pai. Então, aquilo que o vídeo disse, a criança está constantemente observando as atitudes do pai. Eu, como sou instrutor na área de jovem aprendiz, eu sempre digo, como é que um pai acorda cedo e fala assim, eu vou para o trabalho, eu vou para aquela coisa de trabalho, eu não gosto de trabalhar, vou pegar atestado médico, não sei o quê. Poxa vida, olha a importância do pai, das atitudes dele no dia a dia em relação ao filho. Tem um outro vídeo bacana também, que uma criança, o pai começa a jogar sujeira no chão. E o filho também joga. O pai grita com a mãe, o guri também grita com a amiguinha. Né? Então tudo é um processo. Eu vejo uma identificação. A criança está em constante observação. O que o meu pai faz? O que o meu herói está fazendo? Como que ele está fazendo? Isso é muito importante. Eu vejo assim que o papel do pai hoje dentro de uma família, dentro daquele contexto familiar, é muito importante. Né? Alguém poderia falar assim, mas, ô guerreiro, eu não tenho pai, eu não tenho, de repente, né? Não conheço meu pai, eu não conheço, de repente, fui criado pelo meu avô. Olha a importância do avô, a importância do tio. Ele sempre vai encontrar alguém para se identificar. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 filhos, né? Que eles falam que identifica em mim um pai. Tenho 2 afilhados meus, que falam, o senhor é meu pai. Então está sempre me observando. Eu sempre digo assim, né? Tem que ter muito cuidado com aquilo que você faz.
né? Porque de repente tem sempre alguém te observando. Esses meus alunos, ex-alunos, que hoje são meus afilhados, não têm pai, eles me acompanham muito e ligam para mim, sabe? O pai, me chama de pai. O que o senhor acha disso, pai? Isso é bacana demais, né? Agora, essa referência, né, da figura masculina, né? É importante que mesmo que os pais, por exemplo, não tenham um convívio de casal, mas é importante a presença do pai na vida do filho, né? E por que é tão importante? Porque tem essa questão de, eu observo o pai e tudo mais, né? Mas a gente tem uma mãe com características Sim. femininas e um pai com características masculinas, né? Mesmo que não haja, por exemplo, essa relação entre pai e mãe, é importante que o pai seja presente, é importante a figura masculina na criação? Olha, é importante a criança saber papéis aí dentro em relação, né? De repente o pai mora em uma casa, a mãe mora em outra, são separados, o pai tem outra mulher, a mãe tem outro marido, são separados. O bacana é saber qual é a realidade de cada família, o que está acontecendo. Acho que o jovem deve entender, a criança deve entender o que está se passando aí. E sim ter, de repente, esse relacionamento mais próximo. Tem que ter essa proximidade. Eu vejo assim que muitos pais, muitos filhos, ficam muito aborrecidos com os pais. Por quê? Porque o aborrecimento é que parece-me que o pai só existe para pagar pensão. E na verdade não, o pai tem que estar presente, tem que ligar, tem que conversar. Cara, se você for hoje na minha sala de aula, eu fiz uma dinâmica que tinha um aluno que tinha 16 anos e não conhecia o pai. Ele conhecia o pai por telefone, falando com o telefone. Aí eu falei, seu Marcílio, você... Um nome assim. Ô Marcílio, você não quer conhecer seu pai? Professor, eu tenho um relacionamento com ele só por telefone, eu nunca tive contato com ele. O meu pai mesmo é minha mãe. E eu acho bacana quando se fala isso, porque eu não posso também forçar um relacionamento. O amor não se constrói de um dia para o outro. O amor se constrói todos os dias. Então, muitas vezes, meu filho tem que me amar, meu filho tem que gostar de mim. Mas se foi um pai ausente, como é que esse jovem vai amar aquilo que não conhece? Ele tem que conhecer a identidade dele, saber de onde ele veio, quem é o pai dele. Agora, tudo é uma construção. Né? Então, você de repente, meu Deus, vai chegar o dia dos pais, eu não tenho um bom relacionamento com meu pai, ou um pai fala, não tenho relacionamento com meu filho. Mas como é que for, de um dia para o outro, amar alguém? Como é que de um dia para o outro eu vou me dar bem com o outro? Então, primeiro eu tenho que saber o que está acontecendo, conhecer a minha história. Né? Eu vejo que nesse momento, agora, Dia dos Pais, o próprio meio de comunicação, a internet, machuca muitas pessoas. Machuca muitas pessoas que não têm pai, machuca muitas pessoas, de repente, já perdeu os pais. Porque você liga, parece que o Dia dos Pais é aquela maravilha, e é gostoso. Mas e quem não tem pai? Quem, de repente, perdeu seus pais? Né? Então, nós temos que aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com a ausência e aprender a lidar, de repente, com essa falta. Então, quando você fala da figura masculina do filho, todo filho tem uma figura masculina. Né? Ele tem que conhecer a sua história. Poxa vida, tem que falar para a mãe dele, mãe, quem é meu pai? Se não tem esse pai. Cadê o meu pai? Converse com o seu pai. Tipo, professor, mas eu não tenho essa proximidade com os meus pais. Você vai ter que criar uma maneira de se aproximar do seu pai. Como? Vai ter que criar, de repente, algumas coisas. Ligar, mandar mensagem, dar algumas pistas, né? Como é que é essa proximidade com esse pai. Agora, não se culpe, gente. De repente, você faz tempo que você não fala com seu pai. E você não tem como é que fala? Pai não se escolhe, muitas vezes. Amigo, sim. É seu pai. Agora, como você vai se aproximar dele? Né? Então, respira e você vai ter que achar a melhor forma de se aproximar desse pai. Esses dias eu estava vendo até uma publicidade de uma empresa, né? E ela vinha narrando várias histórias de vários pais. Dentre essas histórias, uma que me chamou a atenção é que, assim, ele narra um texto, conta a história que o pai foi embora. Sim. E depois de não sei quanto tempo o pai voltou e o pai faleceu. Então, quando o pai foi embora, ele não entendia. Ele falava, meu pai não gosta de mim, porque ele era criança, né? E ele vai contando a história. E aí depois mostra ele com os filhos. E ele fala assim, meu pai foi embora, mas eu não posso ser este mesmo pai que eu tive com os meus filhos. Talvez a gente vê isso. Ontem eu ouvia o padre falando assim, que a gente também não pode ser aquilo que a gente não é. Né? Que senão a gente acaba se roubando da gente. Mas é possível, mesmo sem uma figura paterna presente na minha vida, um homem ser um bom pai? Sim, com certeza. Lá no futuro? E é bacana isso aí que você está falando, porque na verdade existe o pai ideal e o filho ideal.
né? Só que nós temos uma realidade aqui agora. E quando eu falei na década de 80, ninguém dá aquilo que não tem. Tipo, se um pai na infância não teve amor, se um pai na infância não teve um pai, foi um pai meio duro, um pai grosso, no bom sentido assim, de não pode isso, não pode aquilo, que dava muito limites, e limite é bom para filhos, né? É aquele pai assim que não era presente, era um pai mais de manda quem pode, obedece que tem juízo. Como é que esse pai vai dar amor para um filho? Como é que esse pai vai aproximar de um filho se ele não teve amor para dar? É uma vez aquilo que eu falei para você um dia aqui. Eu falei assim, você tem 7 rosas. Você tem 7 rosas. Você tem quantas rosas? 7. Me dá 10. Não tem como, né? Mas eu quero 10 rosas. Aí eu vou chorar. Ninguém dá aquilo que não tem. Só que entra uma coisa bem bacana em relação a isso. Muitas vezes os pais não têm, mas você, filho, pode de repente ensinar seu pai a ter. Lá em Ponta Porã, a moça levantou, professor, não concordo com o senhor. Eu falei, por quê? Porque eu sempre quis ganhar rosas do meu marido e meu marido nunca deu rosas para mim. No dia do meu aniversário eu saí cedo de casa, no domingo, fui na missa. Depois da missa passei na floricultura, encomendei rosas e mandei o cara entregar para mim meio-dia. Meio-dia em ponto, dei até 10 reais a mais para ele. Quando faltou 5 minutinhos para meio-dia, eu me tranquei no quarto, fiquei quietinho. Escutei bem uma campainha. De repente meu marido lá com um pouquinho de rosa, amor, para você. Eu falei, obrigado, amor, porque eu não coloquei o cartãozinho, professor. Durante 3 anos, eu mandei rosas para mim todos os anos. Só no último ano que ele falou que não era ele que estava mandando as rosas. Mas hoje ele manda rosas para mim no dia do meu aniversário, no dia das mães, no dia do namorado, no dia não sei do quê. Muitas vezes as pessoas que têm em casa, de repente a pessoa não faz isso para mim. Só que você poderia dar pistas também em relação a esse amor. Motivar a pessoa. Motivar a pessoa. Eu vejo aí, de repente, hoje, pais reclamando de filhos e filhos reclamando de pai. Eu pergunto para você, filho, você sabe o que o seu pai pensa de você? E se você soubesse? Mesma coisa você, pai. Você sabe o que os seus filhos pensam de você? E se você soubesse? Ou seja, a empatia, se colocar no lugar do outro. Muitas vezes um pai está numa correria da vida e um filho está na correria da vida e nem dentro de casa se conversam. E achei bacana, e volta aquilo que você disse no início. Passei esponja, né? Só pegamos aquilo que tem de errado, aquilo que nos fere. Quantas coisas boas tem para, de repente, você construir um relacionamento. Eu nunca esqueço um aluno meu, o Lucas. Ele falou, professor, eu falei que tem muitas pessoas que é muito briguenta, pessoas mimimi, que querem confusão, né? Que nunca muda. Ele falou, professor, que você não conhece o meu pai. 16 anos. Por que, Lucas? Faz 3 anos que eu não falo com meu pai. 3 anos. Falei, cara, 3 anos? Ele mora em outra cidade, como é que ele não mora na mesma casa? Só que meu quarto aqui, meu quarto ali, o quarto dele aqui, meu quarto ali, só que eu não falo com ele. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Lucas, você quer conversar com seu pai? Tô falando, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Cara, problemas todo mundo tem, dificuldade, todo mundo tem. Lucas, eu falo pra você agora. Pega uma coisa que une vocês dois. Você em casa, ó, com esse relacionamento. Pega uma coisa que une, não que desune. Pega uma coisa que junta vocês. O que você poderia fazer para voltar a ter um relacionamento bacana com seu pai? O que você poderia fazer para ter um relacionamento bacana com o seu filho? Não aquilo que depende nem do seu filho e nem que depende do seu pai. Exemplo, aquilo que depende de você como filho, de você como pai. Quais são as atitudes que você poderia fazer hoje para mudar o relacionamento? Hoje, aquilo que depende de você. Porque ninguém muda o pai, ninguém muda ninguém, nem o filho. E ele foi pensando, o que eu poderia fazer? Era uma quarta-feira. Dia do jogo do Corinthians com outro time lá. E ele torcia pro Corinthians, o pai também torcia pro Corinthians. Ó, o filho seguindo mesmo com o pai. E o filho chegou, disse que estava o pai tomando, deitado no sofá, pensa aquele sofazão, ventilador ligado. Aquele filho chegou, com a camisa do Corinthians, sentou no chão, próximo do pai, com uma garrafa de tereré. E começou a tomar tereré e o pai quieto, só olhava, o silêncio reinava. De repente o Corinthians faz um gol. Yes! Eles começaram a comemorar. Só que o juiz anulou, né? Milagre, né? O juiz anulou. Aí, de repente, gente, o Corinthians fez outro gol. O pai comemorou. Aí o outro time fez outro gol, 1-1. Os dois começaram a torcer. O Lucas pulou, meu filho pulou pro sofá e começaram a torcer junto. Aí o pai falou, Lucas, me dá um tereré. O tereré e o futebol aproximou os dois. E o Corinthians fez outro gol. E aí, eles comemoraram. No outro dia, o pai levou o Lucas no Senai. Conversando sobre aquilo que unia. Não aquilo que desunia eles. Um mês depois, ele chegou para mim e falou, professor, meu pai comprou uma bicicleta nova para mim. Depois de 2 meses, ele falou, professor, posso sair mais cedo hoje? Eu falei, por quê? Meu pai vai passar aqui para me levar para comprar material de construção para terminar meu quartinho com banheiro. E qual não foi minha surpresa? Eu fazendo a aula inaugural do curso de processos gerenciais. Acabou minha palestra, levanta um pai, chorando, me estende a mão e diz, eu quero te agradecer.
falei, obrigado, mas não é por essa palestra. Eu quero agradecer porque eu sou o pai do Lucas. E ele me contou tudo que o senhor fez por ele. E se eu estou aqui agora, fazendo essa faculdade, é porque o meu filho mudou comigo. O meu filho acreditou em mim e me fez brotar a esperança. Ele é o único filho que eu tenho. Então, muitas vezes, você que é pai, você que é filho, de repente você poderia, sabe, gente, ficar parado em nhenhenhê, mimimi, nhenhenhê, estender a mão. Procure alguma coisa que une vocês. Procure alguma coisa que junta vocês. Porque problemas eu tenho, você tem, todo mundo tem. Agora, se você ficar num problema, mais problemas você vai ter. Cara, a vida é muito pequenininha para ser insignificante. E eu falo assim, geralmente aquilo que incomoda no pai é aquilo que a gente parece com o pai, né? Perfeito, é isso mesmo. E você tá falando essa relação, né, de pai e filho, mas eu acho muito bonita também a relação de pai e filha. Porque pro filho ele é o herói, mas pra filha ele é o primeiro homem da vida dela, né? Por quem ela se apaixona, né? Por quem ela... É complicado, E né? pro pai é mais, assim, direto, né, com a filha. Eu posso não é voltar... uma impressão nossa? Mas aí tem mais efeito psicológico. Eu posso voltar com outro dia falar um pouco sobre Freud, sobre as frases que nós falamos de Freud. Isso vai mais, né, profundo em relação à psicologia, né? Então, quem é psicólogo sabe o que eu estou falando. Isso aí vai mais nas fases, né? E realmente, a menina, ela é mais descarada em relação ao relacionamento com o pai. Ela é mais descarada, ela abraça, ela fala, né? O menino já é mais Mas preso. o pai tem essa mais liberdade com a filha, né, também, de beijar, de abraçar, do que ficar abaixando e beijando o filho. Eu não sei vocês, mas está mudando muito. Graças a Deus. Hoje em dia eu vejo pais beijando filhos. Quer ver a coisa mais linda que eu vi tempos atrás? Acho que foi o próprio, da televisão lá, saindo de mão dadas com o filho de 15 anos na rua. Ou seja, olha que coisa mais linda. Olha, mas eu tenho né? um exemplo desse, né, perto de mim, o meu sogro. O meu sogro, ele é do tipo de... Ele tem 3 filhos homens e um neto. Então é tudo homem, né? Então ele beija, ele abraça, E eu tenho um exemplo, por exemplo, do meu pai comigo. Pois é. Né? Eu tô com 34 anos e eu sou o bebê do pai ainda. E eu tô falando justamente, acho que dessa relação, porque é muito bonito a gente ver que há um estreitamento de relacionamento com os homens, mas também com as mulheres, né? Ronilson, nosso tempo tá acabando, vou pedir para você a mensagem final, Dia dos Pais. Bom, primeiro eu quero deixar assim você que é pai, você que é filho, você que perdeu um pai, nunca esqueça uma coisa, saudade sim, tristeza não. De repente nesse dia muitas pessoas ficam tristes. Eu aprendi com a vida que as pessoas nunca morrem na cabeça e no coração da gente. E saudade é uma coisa bacana, senão que a pessoa foi importante para você. E se você está triste em casa por este motivo, levanta a cabeça, fala, vou viver intensamente cada momento em memória daquela pessoa que me amou muito e que eu amo muito. E se você tem um pai que está vivo e está cheio de amor para dar, estenda a mão, vai lá, dá aquele abraço. E digo mais, Dia dos Pais para mim é todos os dias. O meu aniversário é dia 16 de agosto. Eu não gosto de aniversário, que para mim todos os dias é dia do meu aniversário. Você que é filho, vive intensamente cada momento como se fosse o último. Eu sempre digo que nós estamos, viver é estar em constante despedida. Viver é instante. Então, carpe diem, valorize cada momento, abrace mais, beije mais. Aquela música que fala, eu deveria ter amado mais. Você deve, você pode viver intensamente. E viva os seus filhos também, pai. A vida passa tão rápido, né? Quantos pais, de repente, aí só olha para o filho, se preocupa tanto em trabalhar, que é importante você dar as coisas para os seus filhos. Mas é importante você ser pai. É importante você estar presente. É importante você dar limites. Pai não pode ser amigo de filho. Mãe não pode ser amigo de filhos. Pai tem que ser pai. Mãe tem que ser pai. Sentar, conversar e dizer, eu te amo. E última palavra, quando você chamar a atenção do seu filho, nunca diga assim, tenho raiva de você. O filho quebra um vidro lá, sabe? Diga assim, filho, eu não gosto dessa sua atitude. Fale daquilo que você não gosta. Converse com ele e seja o melhor pai. Não somente para o seu filho, mas seja o pai, aquele que brota no seu coração. Carpe diem, vive intensamente o Dia dos Pais. Obrigada, viu, Ronilson, mais uma vez Eu pela quero sua retornar participação. aqui, viu? Vai retornar, e Sabe olha o que eu só. quero falar? Quero falar com o tema, quem é seu super-herói? Eu quero falar muito, quem é seu super-herói? Estou numa palestra muito bacana. Olha, né? que legal, vamos falar. E convidar as pessoas para visitar meu site novo. Eu ia falar isso agora, gente. www.souguerreiro.com ou .com.br. Ou então, mais fácil ainda, quer ver? Ó, www.sougrato.com. Ó, sou grato, você falou gratidão? Mesmo vai para o mesmo lugar, www.sougrato.com. Então, um site lindo, moderno,
bem Já dei uma arrojado. olhadinha hoje lá e coloquei aqui nos créditos, ó, www.souguerreiro.com. Você pode responder o pessoal lá, né, Ronilson? Lógico. Ah, e tem, lá embaixo tá um chat. Se você me chamar daqui a pouquinho, eu vou ligar, eu falo ao vivo com vocês online, vai online. Olha só, gente. Posso que bacana. te fazer um elogio sincero? Pode. Posso mesmo? Pode. Você tá com luz muito boa. Obrigada. Você tá assim. E não é a luz do estúdio, né? Não, você assim, me surpreendeu, fazia tempo que eu não vejo você. Eu tô saindo daqui feliz, muito feliz mesmo. Ai, que bom, Ronilson. eu também Porque fico tem aquela feliz. história assim, novo ano, eu não vi que tinha visto você este ano ainda, por incrível que seja, agosto já, né? Verdade. Parabéns, eu torço muito por você. Eu tenho um carinho muito grande por você, até porque você foi o primeiro que me convidou para participar desse projeto no primeiro dia, eu tenho a foto até hoje. Vai ser o aniversário, né? Sexta-feira. O ano passado, sempre vi aquela recordações do Facebook, aquela foto que nós tiramos ali fora com o padre, com todo mundo, né? E Então, continuamos gratidão aí. e que você continue sempre sendo sempre essa mulher guerreira, pra frente, vibrante. Tenho fé em você. Obrigada, Ronilson, pelo carinho, viu? Deus abençoe você também. Amém. Vamos então agora ver a frase do nosso santo de hoje. Lembrem-se que os anjos fazem o que podem para defender do pecado os homens, e Deus será assim honrado. Santo Inácio de Loyola. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã, 1h45, estaremos de volta, eu e o Padre Reginaldo Padilha. Vamos falar amanhã sobre ser padre, sobre o sacerdócio, é isso mesmo. Então, te espero pontualmente a 1h45. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje começa a novena em honra a São Maximiliano Kolbe. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.